Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal Mais Literatura. Eu sou o Ivandro Menezes e estou aqui para falar sobre esse romance, Memórias de um Urso Polar, da escritora japonesa radicada. Ela vive na Alemanha já há uns anos, mas é uma escritora japonesa, Yoko Tawada, que saiu aqui no Brasil pela editora Todavia, que tem tradução da Lúcia Coleman, eu acho que é isso, deixa eu só conferir, Coliscom de Abreu, e o Gerson Roberto Neumann, que tem inclusive um grupo de pesquisa sobre tradução, se não me falha a memória, na Universidade Federal do Paraná, cujo trabalho, inclusive, um dos trabalhos, né, resultou na tradução deste livro aqui. Há uma dissertação de mestrado da Lúcia, inclusive, sob a orientação do professor Gerson, que também assina a tradução, sobre o processo de tradução da Yoko Tawada. Né? Eles inclusive traduziram um outro livro que tem um título impronunciável para mim, é um título, acho que é uma palavra em alemão, que faz são uma série de textos fazendo reflexões sobre a língua, o qual tenho lido, inclusive, devagarzinho, mas estou lendo. Mas eu queria vir falar um pouquinho sobre esse romance. A Tawada é uma das minhas autoras das quais eu vou pôr assim, eu sou mais empolgado com a literatura dela. É uma escritora, como eu falei para vocês, japonesa. Ela vive desde 1982 na Alemanha, mais precisamente ela se muda para a cidade de Hamburgo, e desde 2006 ela vive em Berlim, né? E aí esse estranhamento, né, do não lugar, esse estranhamento que a gente vai perceber em relação às línguas, né? Porque a gente tem estruturas muito diferentes entre o japonês e as línguas europeias, né? As línguas latinas ou neolatinas, como é o caso do alemão, enfim, onde ela mora, né? Enfim, essa discrepância, né? Essas divergências estruturais da própria língua, elas são muito interessantes porque elas acabam perpassando de uma certa maneira o modo como a Tawada escreve. Alguns livros ela escreve em alemão, outros ela escreve em japonês. Esse aqui, precisamente, ela escreveu inicialmente em japonês, depois ela traduziu para o alemão, e as traduções que saíram para o mundo ela solicitou que fossem feitas do alemão. Então essa tradução aqui é uma tradução do alemão e não do japonês, tá? Mas isso permeia muito como ela coloca, né, como ela constrói seus personagens. Não é o meu primeiro contato com a obra da Yoko Tawada. Eu já tinha lido antes o The Bridegroom Was a Dog. Faço votos, inclusive, de que esse livro seja traduzido. É uma história bem curtinha, absolutamente estranha, né, mas muito poderosa. The Bridegroom Was a Dog, eu não vou falar dela aqui, enfim. Mas esse estranhamento a gente percebe, esse modo como ela aborda esses personagens. Não é a primeira vez, inclusive, que os personagens são bichos. No Bridegroom Was a Dog a gente vai ter isso também. Então ela vai, como é que eu diria, construindo, né, esse universo, o modo literário dela. E não à toa você vai ver comparações dela com o Franz Kafka, que eu acho que são comparações bem justas. Né? Há uma associação também às fábulas, há uma associação também à literatura russa. Então eu acho que de uma certa maneira todas essas influências, essas coisas perpassam sim a literatura da Yoko Tawada. Agora, voltando para o livro, por Memórias de um Urso Polar, ele vai narrar a história, né, de três gerações. Ele conta a história de três gerações de ursos polares. Uma primeira ursa polar que está ali ainda na época da Alemanha polarizada, na época da Alemanha dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né, que vai começar a escrever as suas memórias. Então toda a primeira parte do romance, que se chama A Teoria da Evolução da Avó, ela é narrada por essa ursa polar, né? Então ela faz uma série de conferências, ela participa de uma série de conferências e ela começa ali a construir, a narrar as suas próprias memórias. Não, você não ouviu errado. Quem escreve essa primeira parte do livro é a ursa. Né? Ela não tem nome, tá? Mas depois, numa revelação onírica na segunda parte do livro, é revelado a Úrsula, que é uma irmã, uma humana
que tem uma relação com a Tosca, que é a filha dessa ursa. É revelado esse nome, Mamalia, né? Porque, como é que eu diria? Em todo o romance, você vai percebendo uma necessidade da palavra como um meio de resgatar a si mesmo, sabe? De construir um mapa das suas próprias origens, né? E nesse sentido de mapear essas origens, de construir esses laços com uma certa ancestralidade, é que o livro vai percorrendo essa busca de uma identidade, né? Então a gente vê isso na primeira parte, quando Mamalia acena para um Polo Norte, em que ela imagina que ali, que no Canadá, que no Polo Norte, ela vai achar alento para os seus anseios, né? Ela vai achar outros como ela vai encontrar outros ursos e de uma certa forma construir, completar esse sentimento que vai brotando nela de um não lugar, de um certo deslocamento. A gente vai perceber isso em Tosca, né, que é a filha dessa ursa, por isso que é chamada de avó, né, porque a gente vai chegar até o neto, que vai a partir de uma dimensão, de um encontro onírico com essa mulher, que é uma mulher que está ali no circo ao qual ela faz espetáculos, que é a Úrsula. Ela vai ter esse encontro, ela vai se encontrar nessa dimensão, elas vão estabelecer ali laços de solidariedade uma com a outra, e então é uma parte bem interessante. Vai tecendo uma série de críticas, uma crítica inclusive a conscientização dos ursos ali sendo explorados, dos trabalhadores em si. Então vai ter uma série de críticas inclusive ao socialismo, a uma série de coisas que vai permeando aquela fase daquele momento. E nós vamos ter por fim Knut, que é o filhote que foi abandonado por Tosca. Esses dois ursos, especificamente que a gente está falando aqui, a Tosca e o Knut, eles existem. O Knut, inclusive, é o que leva a Tawada a escrever o romance. Ele é um ursinho que morreu prematuramente no zoológico de Berlim. Ficou conhecido porque a mãe o rejeitou, né? Então a mãe o rejeita. E ele acha uma mãe humana, né? Que é o seu treinador ali. Então vai narrar um pouco disso. E o Knut, ele também virou... O Knut virou um símbolo, né, do aquecimento global ali, de como o Polo Norte, de como as geleiras estavam e os ursos polares estão ameaçados, né? Então é bem interessante como ela remete a um Polo Norte sólido no início do romance, no qual você encontra uma ancestralidade, no qual você encontra paz, no qual você encontra como é que eu diria, um alento, um lugar. Ela perpassa esse retorno para a Alemanha e termina nesse Polo Norte que está se dissolvendo, né, que está se diluindo, assim como também os processos identitários, as relações, enfim. Então ela percorre essa trajetória que é bem interessante e ressalta o quanto esse deslocamento, né, quanto esse trajeto do sólido ao que se liquefaz nos diz respeito não aos ursos, mas diz respeito ao Homo sapiens, né? Nesse deslocamento, nessa trajetória, nesses fluxos, né, que a gente vai construindo ao longo da história. Então eu acho que nesse aspecto o romance acaba também sendo uma grande metáfora para a ideia dos refugiados, para a ideia dos deslocados, né, identitariamente, dos deslocamentos, dos não pertencimentos também, dessa necessidade de voltar à sua própria terra para se reencontrar, dessa nova necessidade de voltar, de retornar ao lugar que antes te acolhia, porque de uma certa maneira aquele lugar também não te pertence, aquele lugar que você... Ele agora já não é mais também o teu lugar, e desse retorno, né, desses fluxos que vão sendo construídos. Vamos enfim, para falar um pouquinho de cada uma das partes do romance, né? Então a primeira parte do romance, a gente vai ter essa ursa polar narrando a sua própria vida,
A gente vai só saber o nome dela, como eu mencionei antes, a Mamalia, através dessa revelação onírica que a Úrsula vai ter na segunda parte. E é muito divertida essa primeira parte, porque o tempo todo ela está ironizando, inclusive, o papel do escritor perturbado, né, pelo ato da escrita, e também pelos modos como aquilo que você escreve, como a arte se mercantiliza, né, como a história de um sofrimento, como as memórias desse deslocamento, de uma certa maneira, elas podem ser usadas politicamente, economicamente, mercadologicamente, para se ganhar alguma coisa, né? Há um trechinho do romance interessantíssimo, em que logo na segunda página do romance, em que ela diz que escrever, dois pontos, um ato estranho. Quando olhei para a frase que havia acabado de colocar no papel, senti vertigem. Onde estou agora? Entrei em minha história e desapareci nela. Para voltar, afastei meu olhar do manuscrito e deixei-o focar na janela até que eu finalmente estivesse de volta ao aqui e agora. Mas onde é o aqui? E quando é o agora? Então ela abre, de uma certa maneira, o livro fazendo essa reflexão sobre o processo de escrita e fazendo essa reflexão do quanto, de uma certa forma, o aqui e agora não importa tanto, de uma certa maneira, porque o aqui e agora também é aquilo que foi, também é o que foi antes. Então ela começa a remeter a esse processo de que aquilo que você é, de certa forma, é permeado ou carrega quem você foi ou o que te trouxe aqui. Que o tempo do agora também é o tempo do ontem, que o aqui também é o outro lugar, é o não lugar. Então é interessante como ela começa a tecer isso e, ao mesmo tempo, como ela reflete sobre o fato de que a escrita ela é capaz de transpor os limites do tempo e do espaço, né? Como ela é capaz de conduzir a quem lê, ou mesmo a quem escreve, a outros lugares e outras épocas, estando você aqui, estando você agora. Então, essa viagem, né, temporal, espacial, ela produz uma vertigem, porque de certa forma ela te atinge, ela te incomoda, né? Ela te permeia. Então ela está fazendo aí uma reflexão sobre o ato da escrita. Então é bem interessante como ela vai começar a narrar suas memórias, né? E é de uma certa forma quase que uma antecipação do que o leitor vai experimentando à medida que ele avança dentro do romance. Afinal de contas, não é todo dia que você ouve uma Ursula Polar, né, contextualizar o regime soviético na Alemanha e né, trabalhando ali as perseguições, as censuras, as limitações, né, limitações inclusive espaciais, enfim. A ponto de que chega um momento em que as memórias dela passam a incomodar e ela tem que se refugiar, ela tem que fugir clandestinamente para a Alemanha Ocidental para poder continuar a escrever a sua biografia, né? Para poder continuar escrevendo, né? Narrando as suas memórias. Né? Então é muito interessante como ela vai mostrando isso. E também o romance, abre-se parênteses, nesse aspecto também ele vai mostrar essa reconstrução das Alemanhas, né? Então a gente vai ver ali na segunda parte o processo de unificação e na terceira parte, com o Knut, já essa parte moderna, já esses anos após a queda do Muro de Berlim, né? Após o processo de reunificação. Então mostra um momento mais duro dessa separação, mostra um momento depois de transição, né, de um processo de reunificação, e mostra o pós-queda do Muro de Berlim. Então, de uma certa forma, os três ursos perpassam também por esses três momentos da história alemã e vai mostrando, de uma certa maneira, como esses processos de fragmentação, de refúgio, de fluxos, também vão, de uma certa maneira, permeando, né? Eles vão se entrelaçando na formação de uma identidade também.
há alguns aspectos que são importantes, que vão permear e que vão conectar o romance. O primeiro deles eu chamaria que a Ursula Polar, ela diz que toda conferência é um circo. Então, de uma certa maneira, ela brinca com o modo como os homens eles se reúnem em torno de temas importantes, mas tudo para mostrar um bom espetáculo. No fim das contas, são reuniões, são conferências para discutir, e aí tem uma coisa interessante que é para discutir o futuro da energia limpa da natureza, mas o quanto isso para ela é só um espetáculo, é só uma coisa, só uma obra para se mostrar, mas que na verdade, efetivamente, certas decisões não são tomadas. E o circo, de certa maneira, ele é um elemento contínuo dentro do livro. Então, na primeira parte, ele aparece como essa espetacularização de temas que são relevantes, mas de muito pouca ação, né? E depois ele retoma um pouco disso na segunda parte, uma vez que ela de fato se passa dentro de um circo. Tem alguns trechos que eu inclusive separei para essa resenha que eu fiz aqui, mas eu vou acabar não lendo porque eu acho que vai ficar muito extenso esse vídeo, então vocês vão me perdoar, mas que vai saltar essa ideia dessa preocupação em pleno regime soviético, né, de uma preocupação ecológica, mas que a gente vê que não teve grandes desdobramentos. A terceira parte do livro tem uma conexão, ela foge uma certa conexão, porque parece que são três partes completamente independentes uma da outra, em certo sentido elas são mesmo, elas não têm uma conexão, e tem várias conexões, né, principalmente de modo simbólico. Mas a terceira parte, por exemplo, ela faz uma conexão com esse momento inicial do livro, quando faz de Knut um símbolo de alerta ao aquecimento global, né? Que também é uma outra ação inócua que foi só voltada à espetacularização mais que uma real solução. Então você começa a ter os ursinhos de pelúcia do Knut, você começa a ter crianças indo, enfim, tem toda uma espetacularização da figura do Knut, né? Porque ele foi, enfim, rejeitado pela Tosca, ele foi rejeitado pela mãe, né? Indo pro zoológico de Berlim, com muito pouca chance de sobreviver, e aí ele é ali alimentado, ele é por uma mãe humana, que é um homem na verdade, em que ele vai tecendo essa relação de maternidade, essa relação de proximidade, mas ao mesmo tempo apontando para uma certa superioridade, um certo distanciamento desse homem em relação a ele também, ou enfim, é uma relação bem densa, bem interessante de ser percebida. Ali, o modo inclusive como a vida do Knut é mediatizada aduz muito a essa ideia de uma espetacularização, né? de um circo que é montado em torno da figura dele. A segunda parte, como eu já mencionei, se passa efetivamente no circo, né? Então vai fazer uma série de reflexões sobre o trabalho no circo, sobre a arte, sobre como a arte inclusive pode ser usada para a propaganda soviética, enfim, tem uma série ou propaganda política como um todo, então uma série de críticas que ela vai pontuando ali que são muito interessantes. O segundo aspecto que eu acho que é interessante é o deslocamento das personagens, né? Mamalia, com frequência, na primeira parte, ela questiona o seu lugar no mundo, né? Então ela reflete sobre as suas origens, ela tem esse apego a esse Polo Norte como referência, um Polo Norte quase que mítico, inclusive, que faz essa menção, inclusive, à origem dos seus antepassados, né? Então ela tem essa ânsia, esse desejo de encontrar num lugar em que ela diga, esse é o meu lugar, esse é o lugar ao qual eu pertenço, né? Em que ela possa, inclusive, chamar esse lugar de seu. Então tem essa necessidade de retorno, tem essa necessidade de uma pátria, sabe? Tem uma necessidade de pisar no chão. Então mesmo ela tendo nascido na Rússia e tendo migrado para a Alemanha Oriental e tendo fugido para a Alemanha Ocidental, ela acaba migrando para o Canadá, em busca desse lugar de origem, em busca dessa pátria dela, né? Então a chegada dela, inclusive na Alemanha Ocidental, vai revelar para ela prazeres que eram proibidos na Alemanha Oriental, né? Mas com o tempo, com o passar do encantamento, ela vai perceber que os modos de exploração são muito semelhantes. Então é aquela lógica, né, que as boas intenções elas acabam sempre sendo maculadas por péssimos interesses, né? E isso vai ser percebido ao longo do livro, né?
Então, você tem ali uma ursa polar, escritora de sucesso, e que mesmo sendo tão boa, interessa muito mais pelo fato de ser exótica, né, pelo fato de, de dar lucro e uma série de outras coisas, que realmente pela obra que ela produz, por aquilo que ela produz, né? Então, ela é muito mais conhecida. E é aquelas pechas, né? Uma vez eu conversando com alguns amigos, eles falavam isso, né? Que todo público que faz, por exemplo, com a Maria Valéria Rezende aqui no Brasil, ela é a escritora freira. Ah, o fulano é o escritor, não sei o quê. Então tem sempre essas pechas que estão para além da obra literária e que por vezes isso é muito mais explorado do que necessariamente a obra literária que essas pessoas estão produzindo. Qualquer semelhança com a Tawada, né, uma japonesa que vive na Alemanha, é mera coincidência, mas isso acaba se desdobrando um pouco no livro. E aí o Canadá, esse Polo Norte, ele acaba se aparecendo no horizonte da Mamalia como uma espécie de refúgio, como uma espécie de um lugar democrático e que próximo das suas próprias origens. Já a segunda ursa, que é a Tosca, né, que é a filha da Mamalia, ela nasce no Canadá, mas ela cresce na Alemanha Oriental. Por quê? Porque os pais retornam para a Alemanha Oriental. Então você vai ver esse movimento. Ela foge da Alemanha Oriental, porque ela está fugindo enfim, das perseguições que ela sofre lá. Ela acaba conseguindo, a muito custo, ir para o Canadá, e quando ela chega no Canadá, passa um tempo lá e acaba voltando para a Alemanha Oriental novamente, né? E ela é rejeitada em um show, a Tosca, ela vai trabalhar no mundo dos espetáculos, ela vai trabalhar em circos, né, fazendo shows, e ela acaba vindo parar nesse circo onde ela conhece a Úrsula, que é uma pequena domadora de animais, e eles estabelecem ali uma espécie de conexão mágica, de elo, né? E ambas são transportadas para um polo norte onírico, né? São transportadas para esse lugar que é o lugar do encontro, que é o lugar que, de uma certa maneira, as memórias entre uma e outra se confundem, né? As trajetórias de uma e outra se pertencem, se imbricam de uma forma mágica mesmo. É esse espaço onírico, inclusive, onde elas compartilham as suas memórias, né? Então, onde a domadora começa e se compromete a narrar a biografia de Tosca. Então, aqui a gente já tem uma transposição, aqui a gente já tem alguém que entra na mente do outro, né? Que elas se comunicam ali e que uma conta a história para que ela narre aquela história. Então, na primeira parte é a própria Mamalia quem vai narrar essa história, na segunda parte é a Úrsula que vai narrar a biografia de Tosca a partir desse encontro, né? E isso tudo de forma muito fragmentada. A ideia de fragmentos é muito forte aqui, porque a Úrsula escreve isso em pequenos papéis, né? Então ela vai encontrando papeizinhos, panfletinhos, e ela começa a escrever ali atrás, nesses papeizinhos avulsos, a história da Tosca. Então ela vai juntando esses fragmentos, ela vai juntando esses momentos, né, de encontro onírico que elas vão tendo, e vai contando, vai narrando essa história, vai permeando ali. E esse encontro delas acaba também revelando que a Úrsula também se sente deslocada, né? Ela percebe que tem muito mais semelhanças com a Tosca do que com as pessoas da sua própria espécie. Então essa Tosca estrangeira, ela é muito mais parecida com a Úrsula do que os do seu próprio lugar. Então ela começa a encontrar revelada ali, apesar da Tosca ser uma ursa, apesar de ser uma estranha, esse encontro, né? Essa semelhança, essa construção de afeto que vai se estabelecendo ali. Esse clima de transição, inclusive, né? De que elas estão no movimento, de que algo está acontecendo, de que, enfim, que está num fluxo contínuo, ele vai permear, inclusive, a experiência de leitura de toda essa segunda parte, tá? Então elas estão planejando um número para apresentar, esse número, enfim, não acontece, ele vai só ali sendo planejado, né? O muro que separa a Alemanha, ele começa a dar sinais de que vai romper, né? De que vai rachar. Há sintomas de desgaste tanto de um lado do muro como do outro lado, né?
E isso vai sendo permeado também por outras estruturas que vão se demolindo dentro dessa segunda parte, né? Então, o casamento entre Úrsula e Marcos, as contínuas crises financeiras que eles vão enfrentando, as inconveniências do processo de sindicalização, a emergência de novos direitos, de novas demandas que os ursos polares, de forma organizada, eles começam a fazer, né? Então são temas que vão se imbricando, né? Que vão se misturando, que vão se pertencendo. Então essa massa antes de pessoas ignoradas, né? Desse grupo de 9 ursos polares, além da Tosca, que estão ali no circo, submetido a condições de trabalho, eles começam de uma certa forma a ter esse processo de conscientização desse lugar de exploração e começam a pleitear direitos, né? Começam a pleitear uma série de reconhecimentos da sua condição, da sua identidade, de como eles estão implicados naquele processo social. Nesse sentido, Tosca e Úrsula, elas compartilham aí as suas memórias, como a gente falou, e não só, mas elas também compartilham os seus sentimentos e os seus traumas. E aí elas geram empatia e amor uma pela outra de uma forma muito doce, de uma forma muito bonita, a ponto de que elas começam a envelhecer juntas, compartilhando na língua, literalmente compartilhando na língua, a doçura dessa cumplicidade e dessa amizade que elas vão construir ali e que vão devotar uma a outra por toda a vida delas, né? O Knut, ele nasce, vive e morre em Berlim, a gente já mencionei, ele nunca saiu do zoológico, então o mundo dele é o próprio zoológico. Ele é rejeitado pela mãe, como eu falei para vocês, e ele é criado pelo Matia, que é uma mãe humana, né, que ele vai ter aí, que é esse Matias, ou Matia, não sei, que vai ser esse treinador, né? Então, para os olhos, e isso tudo aos olhos do mundo inteiro. Então, ele o tempo todo alvo de flashes, dos holofotes, das notícias, tanto que ele chega um momento que ele se acostuma com isso, né? Então, ele não é artista como a mãe, nem como a avó, né, que se apresentavam. Ele é completamente alheio a esse mundo do espetáculo. Para ele, basta somente a fofura que ele tem, né? Isso é que é vendido, essa fofura dele, tanto que ele se torna esse símbolo pela luta contra o aquecimento global. Mas ele vai ter toda essa mediatização em cima dele, né? Todas as pessoas se interessando por ele. Em parte, inclusive, você vai perceber quando as pessoas passam a ter um certo desinteresse, quando ele vai deixando de ser fofo, quando ele vai virando notícia de ontem, o quanto ele vai perceber e sentir essas ausências, né? Porque ele estava muito acostumado com aquilo. A excepcionalidade da história do Knut, né? Rejeitado pela mãe, criado por um humano, que faz com que ele se torne, inclusive, esse símbolo de uma tragédia anunciada, né? E toda tragédia, ela deve ser, enfim, politizada, porque senão ela não ganha nem sentido nem razão. Então, o Zoológico de Berlim, ele se apressa, né, em associar o Knut ao aquecimento global e passa a monetizar as aparências que o ursinho faz e passa, enfim, a projetar ele em pelúcias, em chaveiros, em canecas, em penca de souvenirs possíveis e imagináveis para monetizar essa tragédia, né, essa miserabilidade do Knut ali. Para o Knut, ele só quer conhecer o lá fora, porque o mundo dele se resume à salinha, onde ele vive ali o tempo todo com Matias, e é visitado pelo veterinário, né, que é o Christian, e aí e só, né? Então ele tem uma relação, o Christian inclusive tem uma relação muito ambígua com ele, e às vezes ele faz passeios noturnos no zoológico. E quando ele faz esses passeios noturnos, ele começa a perceber o quanto ele está deslocado, né? O quanto o universo familiar que ele conhece não é o universo familiar dos outros bichos, né? Que vivem ali dentro do zoológico, né? E quanto mais ele vai sabendo de si, quanto mais ele vai se conhecendo, é que ele começa a perceber onde ele está inserido, mesmo que ele não compreenda, e ele passa a ter essa compreensão, né, de que ele não pertence a nada
e de que ele não pertence a ninguém, né? Que ele não tem laços que sejam laços muito profundos, a não ser esses laços institucionais e esse afeto que de uma certa forma se traduz na possibilidade de exploração da imagem e da própria tragédia que é a vida dele, né? Então ele tá muito distante das suas próprias origens, ele desconhece a sua própria linhagem, toda a fonte de afeto que ele conhece é oriunda de estranhos, é oriunda do público, né? Então ele tem essa relação de afeto que é a relação do público, mas não é uma relação concreta, não é uma relação real, né? E por quê? Porque todo mundo ali cumprindo uma determinada. Isso fica muito claro para ele quando o Matias, que é essa mãe humana, quando ele cresce ali, quando ele já pode, enfim, comer, quando ele pode se virar, ele cumpriu e desaparece da vida do Knut e nunca mais torna a ver o seu treinador, né? Então ele é abandonado pela sua mãe Ursa e depois é abandonado pela única mãe que ele conhece, que é essa mãe institucional, né? Que é o Matias. Então ele vai sentir essas ausências, óbvio. Ele vai começar a compreender a situação, mas uma coisa é você compreender a situação e outra coisa é você não sofrer porque você compreende essa situação. O Knut vai começar a perceber isso, né? De como ele não consegue desassociar o afeto e o cuidado que ele recebia como sendo um afeto, um cuidado que não é espontâneo, mas tudo ali é fruto de uma espetacularização, de uma institucionalização de um processo, né? A voz do adulto mentia, né? Ele diz: eu não vim do Polo Norte, li mais uma vez no jornal que eu nasci em Berlim. Também li que minha mãe nasceu no Canadá e cresceu na Alemanha Oriental. Mesmo assim, sempre diziam que eu vinha do Polo Norte, provavelmente devido ao meu pelo branco como a neve. Então ele começa a não compreender o lugar dele e ele passa a entender que toda a sua existência é fruto de uma mentira, né? Que a origem que anuncia ali, que é o urso polar que veio do Polo, ele veio do Polo Norte, toda essa menção, toda essa referência, para ele não faz sentido. E não faz sentido porque ele não consegue olhar para além dessa dimensão, porque ele não tem essa trajetória, porque ele não tem essa perspectiva de ancestralidade dele, né? Então o Knut, ele acaba incorporando essa angústia latente de querer ser aceito, né? Então ele tenta ganhar o amor de Matias e do público. Nos passeios do zoológico, ele começa a se sujar porque ele queria ficar parecido com os outros ursos, porque os outros ursos tinham família, os outros ursos tinham parentes, né? Então era o mais próximo que ele encontrava de algo semelhante a ele, mas era o tempo todo rejeitado por esses outros ursos que habitavam o zoológico. Então essa ideia e essa necessidade, inclusive, de uma semelhança se escancara muito fortemente diante do recinto dos lobos, né? Quando o Alfa mostra que a sua família é toda de iguais, que é toda de semelhantes, e a família multiétnica, vamos pôr assim, do Knut, né? Um filho de urso um filho urso e uma mãe Homo sapiens macho, contrasta, não é possível, sabe? Não é real, não é concreta. Então vai mostrando também esses conflitos, né? Que são conflitos que a gente vai percebendo de como essas instituições, quando elas não se colocam, de quando essas identidades elas não se amoldam a uma perspectiva que é desejada, né, pelas pessoas, ela acaba aí sendo rechaçada, né? Um terceiro aspecto que a gente vai ver aí, eu sei que o vídeo está imenso, é a presença das pessoas com os ursos, né? Então há sempre pessoas agindo, falando, se colocando como os cuidadores nas 3 gerações de ursos polares. Ivan, os editores e os editores inescrupulosos, né, de Mamalia, Úrsula se colocando como uma biógrafa de Tosca, Matias cuidando de Knut, o diretor do zoológico, o veterinário, enfim. Todos eles vão assumindo, de uma certa forma, algum modo ou alguma tentativa de roubar o protagonismo da vida dos ursos polares e se colocar como voz e falar por eles,
né? Falar pelo lugar em que eles estão, falar pelo sofrimento que eles estão, falar pelo deslocamento deles, enfim. Né? Então a segunda parte isso é muito mais flagrante, mais evidente do que nas outras duas. Né? Então Úrsula assume essa obrigação de contar a história de Tosca, mas ela começa nos registros que ela faz a falar mais de si do que da própria Tosca. Né? Então tem um dado momento que a Tosca percebe isso e a própria Tosca que vai assumir a narrativa de certa forma. Né? Isso também se mantém, isso também é percebido em Mamalia, quando os editores começam a tomar decisões para ela porque acreditam que aquilo é o melhor para ela e passam a manipulá-la, inclusive forçando com que ela escreva em uma outra língua que não é a língua dela, né? Começam a querer forçar ela a escrever em russo para que eles possam traduzir para o alemão, e nesse processo de tradução para o alemão eles comecem a modificar quando e onde eles entenderem que é necessário, né, interferindo na obra dela, aquilo que eles querem. Né? Então também faz uma crítica um pouco pesada a esse universo dos livros. O Knut ele se depara com a história dele que vai sendo escrita nos jornais e na televisão. Né? E isso sempre é através das falas dos seus cuidadores, do diretor do zoológico, dos visitantes, dos jornalistas. Então em momento nenhum a voz dele é posta em nenhum lugar, né? Porque ela vai sempre sendo usurpada por um grupo de pessoas, enfim, de interesses que acham que aquilo é melhor. De fato, nesse livro, a Tawada constrói esse absurdo retrato da realidade dos imigrantes, dos refugiados, dos deslocados, enfim, e ao silenciamento, e muitas vezes tratando desses aspectos, do silenciamento dessas vozes, da apropriação muitas vezes política e cultural dessas narrativas, do estigma cotidiano, né, dessa desumanização, da redução dessas pessoas à condição de coisa ou de algo inominado, enfim, por falta mesmo de uma melhor palavra que defina isso, de uma apropriação sintática, de uma apropriação semântica, né, que vai de uma certa maneira projetando esses indivíduos como símbolo de uma tragédia e não como protagonistas de suas próprias histórias. Muito mais como um ícone, uma representação de uma certa falibilidade coletiva, ao invés de necessariamente serem representados, ouvidos e percebidos nas suas individualidades, nas suas singularidades e na trajetória de suas próprias vidas. Enfim, Memórias de um Urso Polar, Yoko Tawada, pela editora Todavia, né, com tradução da Lúcia Colescon de Abreu e do Gerson Roberto Neumann. Recomendo inclusive a dissertação de mestrado da Lúcia, vocês acham aí para ler, então tem algumas coisas interessantes sobre o processo de tradução desse livro. Ficou um vídeo longuíssimo, se você chegou até aqui ao fim, maravilha, se você não chegou, maravilha também. Aquele abraço e até a próxima, espero que enfim com uma resenha menorzinha, mas esse livro, Tawada, enfim, tem muito o que falar.